Boa noite, boa noite. Começando mais um Chá e Terapia. E o tema de hoje é a origem emocional da dor nas costas. Esse encontro é para você que sente dor nas costas e deseja conhecer um novo olhar para essa dor. Então, se você sente dor, se você conhece alguém que sente dor nas costas, compartilhe essa live para mostrar um novo olhar diante desses desafios que a gente passa. Muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo com dor nas costas. Muitos medicamentos já não fazem tanto efeito. E eu trago aqui para vocês uma nova oportunidade de vocês estarem conhecendo a história por trás de cada dor. Hoje, então, nós vamos focar na dor nas costas. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. E vamos começar porque os nossos chá e terapias são encontros rápidos, práticos e que realmente tragam uma mensagem para poder te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de alívio dos seus sintomas de uma forma mais natural e melhor, integral. Para que você entenda, eu preciso te explicar de onde vem tudo isso que eu trago aqui para vocês aqui no meu Instagram. Tudo isso tem como base a nova medicina germânica, que traz uns conceitos estudados por Dr. Hammer na década de 80, onde ele explica que as nossas emoções impactam o nosso corpo físico. Hoje nós vamos falar de dor nas costas, então a gente tem que entender que, diante de algumas situações, uma área específica, então, do nosso cérebro, ela é impactada e dessa forma, uma parte do nosso corpo vai responder com sintomas. E por que isso acontece? Oi, Vitor, obrigada. Por que isso acontece? Acontece porque nós somos desenvolvidos de maneira sincrônica. Enquanto somos um feto, o nosso cérebro está sendo desenvolvido e junto a ele nós temos os nossos tecidos embrionários que estão dando origem a quem? Ao nosso corpo, aos nossos órgãos. Situações onde eu sinto determinadas percepções vão impactar uma área específica do meu cérebro e automaticamente eu vou ter uma representação a nível orgânico. Quando a gente fala no sistema músculo-esquelético, nós estamos falando então da área do cérebro da substância branca, né? E nós vamos então estar falando do tecido embrionário do mesoderma. Mesoderma novo que foi dividido ali por Dr. Hammer. O Vitor aqui, ó. Fernanda tem um talento especial para tratar dor na coluna. Ela me trata há anos, trata vários amigos também que compartilharam comigo a opinião de que ela é fera. Obrigada pela confiança, Vitor. Obrigada mesmo. E a gente, então, toda vez que a gente tem conflitos emocionais que impactam a substância branca, nós vamos responder no nosso sistema músculo-esquelético. E é um sentimento muito comum a todos nós, né? É o que impacta o sistema músculo-esquelético, que é normalmente os sentimentos de grandes impotências e de grandes incapacidades. A gente fala nas leis biológicas, então são as leis que regem toda a natureza. E na natureza, um animal, quando ele se sente impotente, quando ele se sente incapaz, é o sistema músculo-esquelético que é acometido, né? Então, quando que isso acontece com nós, né? Com as nossas dores? São geralmente situações onde a gente não se sente bom ou boa o suficiente. São situações onde a gente não consegue realizar algo na nossa vida. Quando a gente não consegue realizar um sonho. Quando a gente não consegue buscar um novo emprego ou até fazer uma transição. Quando a gente se sente impotente nessas situações. Quando a gente não consegue arranjar, por exemplo, um namorado, uma namorada, um esposo. Quando a gente não consegue ter um filho. Quando a gente não sabe fazer as escolhas. Então, são sempre essas percepções de sentir que não consegue, de se sentir impotente diante das situações, de se sentir incapaz diante de tudo isso.
E esse sentir de impotência, ele vem junto com o estado de congelamento. É onde você entende, o teu cérebro entende que não se mexer naquele momento garante a tua sobrevivência. Então, por exemplo, se eu estou sofrendo um assalto, eu entendo que se eu não me mexer, eu tenho mais condições de sobreviver do que se eu fizer alguns gestos. Então, é sempre sobre essas memórias que ficam gravadas que o nosso corpo vai estar respondendo com sintomas. Então, quando a gente fala do nosso sistema musculoesquelético, a gente tem que buscar lá na nossa história situações onde eu me senti paralisada, onde eu não pude me movimentar, eu não pude agir, eu não pude me mexer, porque naquele momento eu não tinha os recursos para que isso acontecesse. Aquilo me pegou desprevenida e eu não consegui fazer diferente. E isso me deixou congelada naquela situação traumática e inesperada da minha vida. E aí a gente tem uns estudos de Henri Laborie que ele fala o quê? A inibição da ação. E é justamente essa inibição da ação, quando eu me sinto congelada, que os sintomas surgem. Como que ele fez isso? Ele pegou uns ratinhos e colocou dentro de uma gaiola, e nessa gaiola ele deu um sinal de luz com uma sirene. E quando a luz piscava e a sirene tocava, dava um choque no chão da gaiola do ratinho. Esses ratinhos que estavam presos na gaiola e não conseguiam fugir, eles tiveram o quê? Inibição da ação. Eles se sentiram, então, impotentes diante desse choque. Trazendo isso para a nossa vida, o que é esse choque, essa luz, essa sirene e esse choque? É o nosso estresse. E quando a gente não tem para onde fugir, quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente não se sente capaz em tomar uma nova decisão, quando a gente não se sente, sente que tem que se submeter a algumas coisas, a gente tem inibição da ação, fica no estágio de congelamento e aí os sintomas podem surgir. Na outra gaiola, ele colocou uma portinha aberta e ele fez o mesmo estudo, ele apertou a luz, deu a sirene e deu o choque no chão do ratinho. Só que esse ratinho conseguiu fugir, conseguiu escapar. Então, ele não teve a inibição da ação. Ou seja, quando a gente está diante de um hiperestresse, não é ele que determina se nós vamos ter os sintomas ou não. O que acontece é quando a gente se sente paralisado, quando a gente não consegue se movimentar diante daquele hiperestresse. Nas sessões, nos meus atendimentos, a gente busca esse hiperestresse para tirar o paciente do estágio de congelamento, mostrando então para o cérebro que é possível se movimentar, que o perigo já passou. E é só quando a gente enxerga isso que a gente realmente consegue fazer diferente nos nossos sintomas. Dr. Hammer, que é quem estuda a nova medicina germânica, ele diz que esses conflitos de impotência, eles vêm sempre associados aos outros conflitos. Por exemplo, quando alguém tem um diagnóstico de uma doença grave, eu me sinto impotente diante dessa situação. Então, eu já posso comprometer o meu sistema músculo-esquelético também. Né? Então, toda vez que eu tenho um conflito ativo e eu também me sinto impotente diante daquilo, eu posso desenvolver com sintomas no meu sistema músculo-esquelético. Quem é que faz parte do sistema músculo-esquelético? Nossos músculos, tendões, articulações, cartilagens, ligamentos, ossos, tudo isso faz parte desse sistema. E ele vai ser comprometido conforme a nossa percepção. Por isso que hoje nós vamos focar nas costas, porque senão a gente teria diversos conflitos aqui para estar conversando. Cada semana a gente vai estar determinando um assunto mais específico. Então, resumindo tudo isso para vocês, agora eu acho que é a hora de vocês que estão aqui comigo compartilhar essa live para ajudar alguém que sofre com dor nas costas receber também esse conteúdo. A gente precisa entender então o quê?
que o sistema músculo-esquelético é quando a gente se sente em estado de congelamento, quando a gente está paralisado, é um conflito, então, de impotência. Também é considerado um conflito de autodesvalorização, quando eu me sinto desvalorizado. E o que é isso? É quando eu não encontro valor nas coisas, eu não me sinto valorizado por tudo que eu faço. Eu não me sinto valorizado no meu trabalho e olha quanto que eu me entrego, olha quanto que eu faço ali. Eu não me sinto valorizado na minha casa, eu cuido da minha casa, faço todas as coisas da minha casa e ninguém reconhece o meu valor, ninguém vê isso para mim. Então, quando a gente se sente desvalorizado, nosso sistema músculo-esquelético também pode estar sendo comprometido. E situações onde eu não me sinto capaz de fazer algo ou eu me sinto tendo que me submeter a fazer o que eu não quero. É sempre essa sensação de fazer o que eu não quero, de não me sentir capaz de fazer o que eu preciso, de eu não ter força para fazer alguma determinada ação, para eu entrar em movimento. É sempre essa temática que vai estar impactando os nossos músculos, tendões e ligamentos. Durante a nossa fase, a gente sempre tem, dentro de uma patologia, a gente tem duas fases do que a gente não chama de doença, a gente chama de programa biológico. Então, a gente tem duas fases desse programa. A primeira fase é o programa da fase ativa, é a do hiperestresse. Nesse momento em que eu estou com o meu sistema nervoso simpático ativo, eu não tenho sintomas no meu sistema músculo-esquelético. Por quê? Porque nessa hora que eu estou vivenciando esses conflitos que aconteceram, algo inesperado e dramático na minha vida, onde eu me senti impotente, vai acontecer uma necrose da minha musculatura, do meu tecido músculo-esquelético. Por quê? Porque eu tenho um sentido biológico. Quando eu entender que isso já passou, vai ser o momento, vai ter o meu sentido biológico do quê? De reforçar essa estrutura para eu conseguir resolver esse problema. É assim que funciona. Por isso que o sistema músculo-esquelético responde com dor sempre depois que o conflito passou. Muitos pacientes que eu atendo, eles me procuram quando estão nas férias. Por quê? Porque estão em momento de relaxamento. Saíram do hiperestresse e entraram numa fase de relaxamento e é nesse momento que o corpo vai responder com sintomas. Porque é nesse momento que ele vai estar fazendo o seu sentido biológico, que é reforçando essa musculatura para poder resolver esse problema. Veja se está fazendo sentido aqui, coloquem aqui para mim, se tiver alguma dúvida, vamos aproveitar, compartilha essa live com alguém que sofre com dor nas costas, pegue o seu chazinho, que agora a gente vai começar a falar de cada parte das costas, porque cada pedacinho das costas tem o seu sentir específico, tem o porquê na cervical que eu tenho dor, ou porquê que é na lombar que eu tenho dor. Não é aleatório isso. Tem um significado a dor na cervical, tem um significado a dor na torácica, tem um significado a dor na lombar. E, em geral, tem um significado também mais contextual. Cada vértebra também tem o seu sentir mais específico, que vai me contar ainda mais sobre a história do paciente que eu estou atendendo. E o que é importante, gente, lembrar? Que isso não é uma receita de bolo. Eu falo de maneira geral e ampla, de uma maioria de possibilidades que dentro dos estudos dos mapas do cérebro trazem para a gente essa percepção e dentro da minha experiência clínica ao longo desses 20 anos que eu trabalho nessa área, sobre essas percepções. Mas é muito importante lembrar que cada pessoa ela é única e ela deve ser avaliada de maneira individual e personalizada, porque ela tem a sua própria história. E a gente tem que encontrar dentro daquela história o que fez com que o corpo entrasse nesse programa biológico. Qual a história, qual a mensagem que está por trás
desse sintoma que eu carrego comigo. É sempre uma mensagem de algo que eu não estou conseguindo expressar. É sempre algo que eu não estou conseguindo resolver. Se você tem uma dor nas costas e não tem nunca mais, isso é ótimo. Por quê? Porque você entrou num hiperestresse, encontrou a solução para aquilo e o corpo se encontrou, então, finalizou esse programa. Nosso grande problema é que a gente fica tendo recidivas. E por que isso acontece? Eu vou contar logo mais para vocês. Então, se estiver fazendo sentido, vai mandando aqui para mim, né, as perguntas, enfim, e não deixa de compartilhar também. A gente tem que pensar que a nossa coluna, ela é o quê? Ela é o nosso eixo de sustentação, né? É ela que dá o suporte para o nosso corpo. É ela que nos dá esse suporte realmente. E quem faz isso, né, na nossa família, é o nosso pai. O nosso pai também é considerado, biologicamente falando, o pilar da nossa família. E da mesma forma que a nossa coluna é o nosso pilar. Então, a gente fala que a nossa coluna, ela tem essa energia do pai. Então, pessoas que sofrem com dor nas costas, eu convido a perguntar qual a dificuldade que tem em relação ao pai. Existe alguma dificuldade ali? Pode ser uma dificuldade ou pode ser também uma maneira de se sentir mais próxima desse pai. É uma dificuldade que a gente tem que levar em consideração. Eu sempre investigo isso durante os atendimentos, essa dificuldade de relacionamento ali com o pai. Então, como eu disse, a coluna ela está te trazendo uma mensagem que você ainda não sabe, que está ali no seu inconsciente. Ela está falando para você algo que você não está conseguindo resolver. E é por isso que ela traz as informações nas mensagens, tá? Quando a gente sente dor na região aqui do pescoço, da cervical, para onde que eu começo a olhar? Como que eu vou guiando esse meu paciente para as possíveis origens emocionais da dor aqui na região do pescoço, da cervical? A gente tem que pensar que são situações onde o paciente ele está vivenciando situações de submissão. Quando ele tem que, sabe, baixar a cabeça. Por que isso acontece? Porque quando a gente está na natureza, um animal, quando ele perde o combate, o que ele faz? Ele baixa a cabeça e mostra o seu pescoço para o animal mais forte. Então, na nossa vida, quando a gente se sente mais fraco, quando a gente sente que não tem mais forças para lutar, a gente abaixa às vezes a cabeça, né? E aí a gente não consegue, então, resolver essa situação. Aqui, quem que colocou? Deixa eu ver aqui, a Fernanda, né? E quando a pessoa não sabe quem é o pai, isso já traz uma mensagem também, tá? Porque a dificuldade de relacionamento que a gente fala, Fernanda, com o primeiro parceiro da nossa vida, a gente sempre tem que considerar o quê? As situações assim, o pai protege o meu território, o meu ambiente, e a mãe vai nutrir. Então, eu não tive quem protegesse ali. Então, eu tenho que investigar essa temática aqui com esse pai, tá? Veja se eu respondi, se fez sentido para você. O que mais da cervical? Sentimento, então, de submissão, né? De baixar a cabeça, como eu te falei. E muito relacionado à nossa cervical também, a situações intelectuais e profissionais. Por que isso acontece? Porque às vezes são crianças que na infância, né? Pessoas que lá na infância receberam assim, você é burro, você é burro, você é burro. E começa a realmente acreditar nessa informação. E isso é refletido hoje na área profissional, onde eu não me sinto capaz. Ou eu preciso buscar estudos para mostrar o meu valor ali. E então é essa região que pode estar sendo comprometido. Por isso que às vezes a gente fala que tem bastante dor aqui no pescoço depois de um dia intenso de trabalho, por conta dessas situações. Tem um intelectual ali, aí a gente tem que dar uma olhada. Lembrando que tudo que acontece, a gente tem que olhar agora para o que está acontecendo na nossa vida e
tem alguma memória lá atrás que, de certa forma, eu já senti algo nesse sentido, tá? Então, é para isso que a gente vai sempre estar olhando. Quando a gente fala que a gente tem a dor aqui no meio das costas, que a gente fala aqui na região da torácica, o que me traz, né, de sentir biológico dessa pessoa? O que essa pessoa está percebendo, como ela está vivenciando aquelas situações e que o corpo dela está respondendo com a dor nessa região aqui da torácica, do meio das costas, né? Significa que essa pessoa está se sentindo forçada a fazer algo que ela não quer, forçada a fazer algo que ela não deseja. Ela está se sentindo, às vezes, amarrada, dominada, bloqueada. Ela não se sente livre para fazer o que ela deseja. Nessa região das costas, aqui do meio das costas, sai a nossa inervação do sistema digestivo. Então, também situações onde eu me sinto que eu tenho uma contrariedade indigesta, isso não me caiu bem, isso daí não tá legal para mim, ou eu tenho uma raiva, né, no meu espaço, né, no que a gente chama de território, é sempre aquele meu espaço. Se eu tenho uma raiva, eu também posso estar refletindo dor nessa região da coluna torácica. E também, uma característica muito grande é um sentimento de humilhação. Teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela se sentia humilhada por conta no trabalho. Mas isso estava vindo de uma memória lá da infância, onde ela fez uma apresentação num teatro e ela se sentiu humilhada durante aquela apresentação. E hoje ela responde com dor na região torácica fortíssimas, uma rigidez grande, mas vindo dessa memória de humilhação. O que a gente faz? A gente toma consciência do que está acontecendo, porque lembra que eu falei que tudo que o nosso corpo está respondendo, ele vem de algo que a gente não sabe. Quando a gente traz por consciente o porquê que aquilo está acontecendo, nós temos possibilidades de, primeiro, dar um novo significado para aquilo que aconteceu e informar que aquilo tudo já passou e que o corpo não precisa mais estar respondendo com sintomas. Aí algumas pessoas me perguntam, Fer, então eu nunca mais vou ter dor? Não, não é assim. Por quê? Porque a vida, ela é em movimento. Vão acontecer situações desafiadoras, inesperadas, e que você vai e pode se sentir impotente. O que eu trago aqui é a possibilidade de você sair de algo que nada melhora, que sempre volta. Por quê? Porque isso está te mostrando algo que você ainda não conseguiu resolver lá de trás. E é por isso que eu trago essa nova visão e esse novo olhar. Fer, todo mundo que faz um atendimento com você melhora? Não, mas a grande maioria tem resultados surpreendentes já no primeiro atendimento por conta dessa clareza. Mas por que nem todos melhoram? Porque é preciso entrar em ação também. Eu sempre falo assim, a gente tem que pensar positivo, tal, mas só o pensamento positivo não serve para nada. É claro que ele é muito melhor do que o pensamento negativo, sem dúvidas. Você vibra até numa frequência diferente, mas se você não entrar em ação, de nada vai adiantar. Então isso eu sempre deixo muito claro. Trazendo para informação, a gente traz as ações que precisam ser feitas, que são coerentes ao que a pessoa realmente acredita. Veja se está fazendo sentido, vai colocando aí para mim na live, o que vocês estão achando, se estão gostando, se tem alguma dúvida. Aproveita de novo e compartilha essa live com alguém, pega seu chazinho. Esse é o seu momento de autoconhecimento, seu momento de relaxamento, seu momento de entendimento das histórias que estão por trás de cada sintoma. No caso hoje, a dor nas costas, né? E a dor lombar? Tão temida, né? A dor lombar, bastante gente me procura por dor lombar. Quem tem dor lombar aqui ou já teve, coloca aí para mim, só para eu saber um pouquinho, para eu falar em algumas possibilidades e aí eu saber se está fazendo sentido para você. E aí, uma dessas possibilidades. Aqui, ó, VV Carvalho, eu sinto tudo isso. Em todas as partes das costas que você sente tudo isso que eu tô falando das emoções.
Clareia um pouquinho para mim aqui. Tá fazendo sentido para você o que eu tô colocando? Uhum. A dor lombar, gente, a gente pensa em quê? Em dificuldades em se opor. São nossos grandes confrontos, né? Porque a lombar, se a gente for ver, é ela que vai permitir aquele avanço, aquele movimento. Então, são os grandes confrontos na minha vida, as resistências que eu tenho diante daqueles desafios, daquelas situações, né? Situações onde eu fico tendo, sabe aquela situação? Ai, jogo de cintura? Ai, eu tenho que ter um jogo de cintura aqui, um jogo de cintura ali, um jogo de cintura aqui. Isso tudo pode estar comprometendo a região lombar. Acho que é por conta das emoções, sim. Quando a gente não tem um trauma físico, por exemplo, uma queda, um acidente, né? A gente pode sim, então, considerar que existe uma origem emocional que ela é biológica, né? Para aquele sintoma estar acontecendo. Na próxima live eu conto um pouquinho mais como que eu identifiquei tudo isso, para contar um pouquinho para vocês, mas aqui no meu feed eu conto um pouquinho da minha história, de como que isso realmente acontece, tá? Como que essa alteração acontece no nosso corpo também. E voltando à lombar, então, são aqueles jogo de cintura que eu tenho que ter, grandes instabilidades. Instabilidades financeiras podem me trazer também a percepção e impactar a minha região lombar. Porque são coisas que desestabilizam. E a minha lombar ali, ela é o ponto ali do eixo de gravidade onde me dá o equilíbrio. Então, tudo que me desequilibra, me desequilibrei financeiramente, pode então também impactar essa estrutura. Gente, todos esses sentir que eu falo aqui, todas essas emoções, não basta apenas sentir, elas têm que ter a característica própria para que isso desperte a necessidade do corpo entrar em ação. Então, são as situações que te pegam de contrapé, te pegam de maneira inesperada. E aí sim o seu corpo entra em sinal de alerta e aí inicia-se então um programa biológico, tá? Falando ainda da lombar, são situações onde a gente não pode mais suportar, que é muito pesado, sabe? Isso é muito pesado para mim, eu não aguento mais, isso é demais, né? Eu não aguento mais carregar tudo isso sozinha. Então, é para essas situações que a gente tem que olhar quando a coluna lombar está sendo comprometida. Dentro ainda da lombar, a gente tem um contexto figurativo que é de não se sentir uma boa mãe, não se sentir um bom pai, não se sentir um bom filho, uma boa filha, não se sentir um bom parceiro. Tudo isso também pode estar comprometendo a coluna lombar. E por isso que eu sempre digo que é importante avaliar paciente por paciente, porque cada nível, cada vértebra tem o seu sentir específico diante dessa situação. Ainda na lombar, a gente pode ter irradiações para a perna, que são as famosas dores ciáticas, né? Tem essa sensação aí de oposição também, de caminhos, de escolha, de dificuldade. A gente vai ter que ir trabalhando um pouco mais a fundo, que é de identificar. Vocês estão me ouvindo? Aqui, voltou, eu acho. Eu estava falando ali da parte da lombar, né? Que a gente tem a irradiação do ciático, não sei se cortou ou não, parece que deu uma travadinha ali. Mas nisso eu tenho que ir um pouco mais a fundo, por quê? Porque eu preciso saber a lateralidade biológica da pessoa para saber por que é na perna direita, por que é na perna esquerda que o ciático, por exemplo, está sendo comprometido. Mas tem uma temática muito de escolhas, de direção, que caminho eu tenho que tomar, que decisão eu tenho que tomar, o que eu estou resistindo, o que está sendo difícil, né? No caso das hérnias de disco, né? Por que o disco está sendo comprometido? A gente olha para as pessoas que têm que sempre estar amortecendo situações, relacionamentos, as coisas ali, né? Sempre tem que fazer esse processo de amortecimento. Aí pode estar impactando
os discos da coluna daí. Tudo isso que acontece, eu te faço um convite para perguntar. Desde quando eu sinto essa dor nas costas? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Desde quando eu estou sentindo essa dor nas costas? Ah, essa é a última, essa vez começou tanto. Mas quando foi, então, a primeira vez que você teve dor? Ah, não sei. Ai, Vai buscando na sua memória quando foi, desde quando você sente essa dor nas costas. Quando você identificar isso, você vai ver o que você estava passando na sua vida. O que aconteceu na sua vida onde você se sentiu impotente? Se for na cervical, onde você sentiu talvez que você teve que se submeter, onde você não se sentiu capaz ali numa prova, num trabalho, não se sentiu valorizada ali no seu emprego, enfim. Se for na região mais da torácica, do meio das costas, né? Você se sente... O que aconteceu que você estava se sentindo presa, humilhada, que mais? Sem movimento, né? Quais eram as contrariedades que você estava vivenciando naquele momento? Se for na lombar, né? O que está te desestabilizando? O que você estava resistindo? Qual era o confronto que estava acontecendo ali na sua vida? Tente identificar isso na sua vida. Mas o que eu quero trazer para vocês é que todo esse mecanismo de defesa que o corpo faz são instalados lá na nossa infância. Isso de hoje tem uma ressonância com a nossa criança, porque a nossa criança naquele momento não soube como agir. E aquilo foi um perigo para essa criança. E então o cérebro desenvolveu os mecanismos de defesa diante dessas sensações de impotência. Por exemplo, uma criança que apanhou muito dos pais. Ela pode ser um adulto hoje com dor nas costas, porque se sentia impotente diante daquela situação. Ela também pode ser um adulto hoje com uma gastrite, porque ela sentia raiva de apanhar. E quem vai determinar o que esse adulto hoje vai ter vai ser a percepção e não a situação. É como você percebe essa situação que aconteceu em você. Tá fazendo sentido? Coloca aqui para mim. Então, tudo a gente tem que ir buscar lá na nossa infância, porque agora eu tive algo que me despertou isso. Mas tem alguém que foi programado lá atrás para me dizer que isso é um perigo. Isso já foi muito difícil, já foi muito dolorido para mim. Não me sentir protegido, me sentir impotente diante dessa situação, tá ali abandonado, tá ali separado das pessoas que eu mais amava. Tudo isso, então, tem uma memória mais profunda ali dentro, tá? E a dor que a gente sente, ela tem uma relação direta com o quê? Com o tempo que eu fico preso nessa situação. Quanto tempo eu fico nesse hiperestresse? Quanto tempo eu vivencio essa situação de perigo na minha vida? O quanto eu falo que é uma montanha. Você tá subindo aqui no hiperestresse. Tô subindo. O meu sintoma vai ser a descida, vai ser proporcional a tudo que eu subi. Então, o tempo que eu fico presa nesse hiperestresse, como eu senti isso, realmente, quanto isso impactou, o quanto isso doeu em mim, também vai determinar aqui os meus sintomas. E o quanto isso se repete, também vai intensificar esse meu sintoma. Então, a gente tem que olhar para essas 3 variantes para entender o porquê que dói tanto, tá? Tudo que você disse sobre se sentir presa, ficar o tempo todo tensa, não ser livre para fazer o que quer, foram muitos traumas e situações difíceis. Minha dor nas costas nunca para.
de certa forma, Vivi, algumas situações, quando a dor surge, algumas coisas você já está resolvendo. Mas você está caindo no que a gente fala, no conflito, que a gente fala que é uma cura pendente, ela não consegue finalizar isso, né? Porque ainda existe algo que está preso ali atrás na sua história, que você precisa dar uma olhada. Eu não sei se você participa, mas eu tenho um grupo de WhatsApp, o link está na minha bio. Eu convido todos que estão aqui ao vivo comigo, Verônica. Todo mundo que estiver aqui comigo ou que estiver assistindo gravada essa live, que entre nesse grupo, porque uma vez por mês eu faço um encontro ao vivo onde a gente aprofunda mais, né, sobre a origem emocional dos sintomas. Então, é uma oportunidade da gente se conhecer, a gente faz esse encontro pelo Zoom, e aí é um lugar mais fechadinho, a gente tem possibilidades de encontrar novos significados para o que acontece com a gente, tá? Então, se você não tá, Verônica, ali no grupo, te convido a participar, vai ser um prazer ter você ali. O próximo encontro vai acontecer agora em março e o link tá na minha bio. E sejam todos muito bem-vindos a esse grupo. Se fizer sentido, conhecer um pouquinho mais da origem emocional dos sintomas, tá? Para que a gente encontre, então, um alívio dos nossos sintomas, finalizando aqui a nossa live, que eu gosto de ser mais rápido aqui com vocês, porque eu sei que tempo é muito precioso. O que a gente precisa ter? Um ambiente saudável. Isso é fundamental para que a gente sinta um verdadeiro alívio nos nossos sintomas. E o ambiente que a gente está inserido, ele também não é à toa. Ele tem um pano de fundo por trás da nossa história. O porquê que eu escolho estar inserida nesse ambiente, nesse trabalho, com esse chefe, com esse marido, com essa esposa. Todas essas dificuldades vêm de uma necessidade biológica lá de trás também, que a gente acaba olhando. Então, a gente precisa ter um ambiente mais saudável para que a gente possa aliviar definitivamente os nossos sintomas. E a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês para que a gente possa, então, sair desse conflito de impotência, esse conflito de impotência que nos colocam, então, com dor no corpo, com dor nas costas, a gente tem que entrar em ação. Então, meu convite qual a primeira ação que você vai fazer diferente para que você saia desse estado de paralisação? É um movimento realmente. Quando eu movimento o meu corpo, eu já estou mandando para o meu cérebro que eu posso realizar determinados movimentos. Então, esse é o meu convite para você. Qual ação você vai fazer já a partir de amanhã para fazer diferente? Gente, é um movimento às vezes pequeno, mas diferente do que você vem fazendo todos os dias. Seja, às vezes, você caminhar 5 minutos, se você não caminha nada. Seja você, se vai trabalhar de ônibus, descer um ponto antes e andar aquele outro ponto. Seja você fazer um alongamento ao acordar antes de levantar a cama. Seja você, enfim, você vai entender o que é mais coerente para você, mas é uma pequena ação. Né? Uma pessoa que não consegue, que sofre com dores, não adianta a gente fazer uma força muito grande, mas uma pequena ação para eu mostrar para o cérebro que posso sair desse estágio de congelamento, que eu não preciso mais estar presa, que eu não estou amarrada, que eu posso me movimentar, que eu posso ser livre, que tudo já passou. Então esse é meu convite para vocês. Quem quiser e fizer sentido, então eu deixo o convite de participar do grupo de WhatsApp para receber o convite desse encontro que eu faço uma vez por mês no Zoom, para a gente aprofundar ainda mais na origem emocional dos sintomas. Algumas pessoas me perguntam se é pago. Não é pago, esse é um encontro gratuito que eu me proponho a ajudar pessoas que estão com dor e querem entender e conhecer um novo caminho para poder se libertar. Então, essa é a minha maneira de poder contribuir, essa é a minha maneira de poder ajudar. Quem me dera se lá atrás alguém tivesse feito isso por mim. Então, essa é a minha maneira de poder retribuir tantas coisas que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Quem quiser e fizer sentido, o link desse grupo está na minha bio. E o próximo encontro vai acontecer agora em março,
No grupo eu já vou colocar qual vai ser a data. E ali é o meu canal oficial de comunicação, onde eu vou estar avisando sempre quando vão ser os nossos chá com terapia, qual vai ser o tema, para que vocês sempre estejam recebendo os conteúdos de origem emocional dos sintomas. Obrigada a todos que ficaram comigo até agora. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido em alguma parte, né, no coração de vocês. Não é à toa que cada um passou por essa live, entrou nessa live, né? Não é aleatório tudo isso. Então, alguma mensagem eu espero que realmente tenha feito sentido para vocês. Estou à disposição. Entrem em contato comigo por direct se quiserem saber algo mais específico. Entrem lá no grupo para poder receber o convite desse encontro que vai acontecer em março. Um beijo no coração. Nos vemos na próxima semana com mais um Chá e Terapia.